Mas hoje eu quero trazer uma palavra sobre alianças. O fato de estarmos comemorando o aniversário da Tati, como uma amiga, me inspirou a falar sobre alianças, sobre o poder de uma aliança. E eu quero me colocar à disposição do Espírito de Deus para ministrar sobre a sua vida hoje uma palavra libertadora, uma palavra de encorajamento também, para que você permaneça fiel em todas as alianças onde o Senhor te colocou. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu não sei se aqui o costume é ficar de pé na hora da palavra, não, tanto faz. Então pode permanecer sentado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 9. Apenas um versículo para nos respaldar. Eu trago um abraço da minha igreja querida, Igreja Batista Vale de Bênção. Já estou acompanhada do meu esposo, dos amigos queridos, pastora Mônica e pastor Afonso. São como minha família. E hoje o pessoal está lá celebrando a Santa Ceia, mas eu recebi a bênção para estar aqui, celebrando com vocês. Deuteronômio 29, 9 está escrito: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Vamos repetir juntos? Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Graças a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos, as portas estão abertas para a pregação do Evangelho, e nós, como igreja, agora queremos nos colocar diante de Ti para ouvir as instruções do Teu Santo Espírito. E eu me ponho, Senhor, diante de Ti como canal do Teu fluir, para edificar a Tua casa, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que eu considero muito poderosa. Viver um compromisso de aliança envolve lealdade até a morte. Viver um compromisso de aliança envolve lealdade até a morte. Quando nós pensamos em aliança, o símbolo já é muito claro. Todo mundo pensa no anel que simboliza a aliança do casamento. Aliás, quando a gente fala de aliança, a gente pensa no casamento. Pensa no casamento em si, na cerimônia. Mas Deus, Ele estabeleceu conosco uma aliança. Tanto é que um dos símbolos mais fortes da igreja é que ela é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então nós olhamos para o caráter de Deus e entendemos que Deus é um Deus de alianças. E o que significa aliança no sentido original do termo? Aliança é estabelecer um pacto. Aliança é estabelecer acordos. A aliança gera uma obrigação natural de comprometimento das partes envolvidas. Dependendo do tipo de negociação da aliança, nós vamos ter mais de 2 pessoas, mas no geral são 2. Uma aliança entre marido e mulher, entre noivo e noiva, mas também tem as alianças de família, pai e mãe, filhos, parentes. A aliança da igreja, da ovelha com o pastor, do pastor para com a ovelha, de todos com Cristo. São muitas as dimensões de aliança às quais nós estamos envolvidos e submetidos. É muito comum que nos nossos dias as pessoas relativizem o poder da aliança. Por quê? Porque hoje, na sociedade mundana, é muito comum que, se não deu certo o casamento, vai embora, pede o divórcio. E se a igreja não está te agradando, se naquele dia o pastor não riu para você, pede a carta, vai para outra igreja. Uns nem carta, nem e-mail, nem nada falam, nem comunicam. Então, o mundo, o sistema regido por Satanás, a filosofia do tempo presente, tem pregado que a aliança é uma coisa relativa. Não precisa pagar o preço até o final.
Não precisa ser fiel até o final. Se você não está gostando, mete o pé. Você já ouviu coisas assim? Só que este não é o padrão de Deus. Deus quer que nós sejamos fiéis às alianças às quais Ele nos colocou. Psicologicamente falando, nós estamos casados em várias dimensões. É considerado um casamento. E eu pergunto a você, você que está casado, você que tem perseverado, você que é pai e que é mãe, quando seu filho faz alguma coisa que você não gosta, você vai lá, rasga a certidão de nascimento? Arranca o sangue fora e acaba com o DNA? Isso acontece? Não. E quem tem perseverado no casamento, quando seu cônjuge te irrita, você fala, vai embora, tchau, sai daqui? Não. Por que a gente não faz isso? Aqueles que têm guardado a aliança. Porque a gente sabe que não pode ser corrompido. Não pode ser interrompido da mesma forma. Deus tem uma aliança conosco e Ele não vai nos deixar. Ele não vai quebrar o seu pacto conosco. Aleluia! Uma das maiores provas que nós temos de que Deus é um Deus de pactos, que Deus é um Deus de acordos, foi no próprio Éden. Quando a história começou, Deus fez uma aliança. E quando Deus fez aquela aliança, Ele colocou direitos e colocou deveres. E deixou regras claras. Mas você já conhece a história. Infelizmente, Adão e Eva corromperam a sua parte na aliança. E eu quero abrir já uma aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes Deus é tão generoso com a gente? Ele nos dá tantas bênçãos, Ele nos dá tantos acessos, tantos livramentos, mas Ele diz assim para você, isso aqui eu não quero que você faça. E você sabe quando Deus fala contigo para você não fazer algo? Sabe ou não sabe? Sabe. A gente sabe. Porque o Espírito Santo, ele não deixa margem de dúvida quando ele está falando. A gente sabe quando o Senhor está falando com a gente. E muitas vezes, por pouco, por muito pouco, a gente acaba deixando de fazer aquilo que o Senhor nos pediu, porque alguém falou para a gente que seria mais legal fazer diferente. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre a sua vida agora. E declarar que você seja firme, que você não negocie princípios, que você não abra mão daquilo que Deus já falou para você não fazer. Quem sabe você está num casamento sendo tentado, apareceu a tentação no seu caminho, um sexo oposto surgiu e está te tentando. Seja firme em nome de Jesus. Não vai valer a pena você quebrar essa aliança. Por quê? Porque aonde tem aliança, ali tem a bênção de Deus. Fica no lugar da aliança. Aleluia! Nós vimos que Deus, ali a gente vê o caráter de Deus. Adão e Eva quebram, mas Deus não quebra. Deus poderia ter amaldiçoado. Naquele momento, Adão e Eva, poderia ter tirado deles a chance de viver, fulminado eles. Mas o que o Senhor fez? Deu a eles mais uma chance. Se você cair, se você pecar, mas você se arrepender de fato e de verdade, o Senhor é poderoso para te dar uma segunda chance. Muitas pessoas ficam presas em cativeiros emocionais que acabam se tornando cativeiros espirituais porque elas pecam e não conseguem receber o perdão de Deus. Eu quero dizer para você que a parte da aliança que pertence ao Senhor, Ele não interrompe. Se você se arrepender de fato e de verdade, o Senhor te dá uma segunda chance. Deus fez isso na aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. Cada vez que o povo ia errando, eram dimensões de pecado diferentes.
Deus sempre dando uma chance, Deus sempre dando uma chance. Até que chegou um momento que Deus percebeu que era a hora de enviar o ápice da revelação da sua lealdade, da sua fidelidade a nós. O ápice da sua glória, da manifestação do seu favor e da sua graça. E Ele envia a maior aliança de todos os tempos. Ele envia Jesus Cristo com o seu sangue para nos salvar, para nos redimir da morte e da condenação eterna. Cristo é a maior chance de Deus para a humanidade. Cristo é a maior chance de Deus para a humanidade. Será que você pode dar um aleluia? Um glórias a Deus? Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos restaurou, Ele nos encontrou. Tem dias que eu penso assim, gente, se eu fosse Deus, eu jogava um raio na cabeça daquele crente. Você já pensou nisso? Tem dias que eu penso, falo, Senhor, se eu fosse o Senhor, que bom que eu não sou o Senhor. Mas tem dias que eu falo assim, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu tinha desistido de mim. E Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele tem paciência com a gente. E Ele está fazendo isso para que nós cheguemos à estatura perfeita. Por isso, quando o Senhor te disciplinar, quando o Senhor te corrigir, quando vier uma palavra que te tira da zona de conforto, não te abata a tua alma. Pelo contrário, agradeça, porque é o cuidado de Deus. Ele te ama e Ele quer te ver com vestes brancas. Aleluia! Ele quer te ver com vestes brancas. Na aliança com Cristo as regras são claras. Lei da consciência, lei da santificação, do culto racional e do amor. Tá claro agora. Sabe o que é interessante? Deus fazia uma metodologia, né? Fazia uma pedagogia com o povo de recompensa. Em Cristo, a maior lei é a lei da consciência. A palavra de Deus pelo culto racional, juntamente com o Espírito Santo que abre o seu entendimento, te dá consciência. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, o negócio fica realmente estreito. A porta fica estreita. Por quê? Porque você está consciente. A justiça de Deus, operando por meio da nossa consciência. Mas saiba que Deus é poderoso para sempre nos dar mais uma chance quando nos arrependemos de verdade. Numa aliança, as duas partes têm responsabilidades. Guarde isso. E aí eu quero aplicar sobre a sua vida um princípio lindo que o nosso pastor, que já está lá na glória, o nosso pastor Darkson Lira, ele sempre falava isso. Ele falava assim, olha, se a corda tiver que arrebentar, vai arrebentar para o teu lado, porque para o meu lado não vai arrebentar não. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? No que depender de mim, eu vou ser fiel a você até o fim. No que depender de mim, eu vou ser uma bênção para você até o fim. Eu quero que você nesse momento pense em todas as esferas onde você está aliançado. E eu te pergunto, você está refletindo o caráter de Deus? E sendo o lado da corda que não arrebenta? É melhor sofrer o dano, como disse o apóstolo Paulo? É melhor você sofrer o dano para ter o caráter de Deus do que você ser uma pessoa vacilante. Preste muita atenção. Olha, eu já vi situações que a pessoa, de repente a pessoa muda de comportamento. É numa amizade, é num casamento, a pessoa vem buscar aconselhamento, a gente ouve a história e fala, meu Deus. Outros da noite para o dia trocam de igreja, como se nunca tivessem tido uma história antes com aquele local. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus te plantou aqui, então crie raízes aqui. Deus te plantou aqui, frutifique, cresça.
Trabalhe, coloque a mão no arado. Se você está chegando, vai agora lá no balcão dos obreiros quando terminar o culto. Se inscreva em algum ministério. Se Deus te inspirou a vir para cá, tenha raízes profundas e frutifique. Queira você ser o lado da corda que não arrebenta. É melhor então alguém está querendo contender, então alguém traiu, então alguém foi mal comigo. Ok, libere perdão sobre esta pessoa, mas queira você ser o lado da corda que não arrebenta. Aconteça o que acontecer, você não vai abrir mão de ser fiel na aliança. Aleluia. Mas e quando arrebenta? E quando acontece de arrebentar? Por que as pessoas traem? Se pertencer, senso de pertencimento, é uma das maiores necessidades do ser humano, por que tem gente que quebra aliança? Se há uma consciência de que Deus é bom, de quem é Jesus, por que tem gente que peca deliberadamente? O que acontece? Vamos tentar entender a mente de quem quebrou a aliança. Existem duas dimensões para a gente analisar. A primeira é científica, sistema de recompensa. Tem gente que tem a mente fraca. A mente fraca. Então ela não consegue esperar para ter a recompensa devida da forma certa. Geralmente são aquelas pessoas que compram produto pirata, né? Ou então que não aguentam fazer dieta. Não consegue esperar. Tem um experimento científico muito interessante. Eu coloquei no meu telefone o papel de parede dos marshmallows assim se mexendo, para eu não esquecer desse experimento. Colocaram algumas crianças numa sala e disseram assim: tá vendo esse marshmallow aqui? Quem conhece essa experiência? Muita gente não conhece, então eu vou contar. Tá vendo esse marshmallow aqui? Se você esperar 10 minutos para a criança, eu vou te dar outro. Você até pode comer, não tem problema. Mas se você esperar, você ganha 2. E aí é super engraçado. Cada criança tem uma reação. Imagina que 10 minutos para uma criança é muita coisa, né? Como se fosse para a gente 1 hora. E no final, qual foi a pesquisa? Todas as crianças que esperaram pelo segundo marshmallow se tornaram adultos muito bem-sucedidos, homens e mulheres líderes na sociedade, líderes no seu nicho social. E aqueles que não aguentaram se tornaram jovens com problema de dependência química, com depressão, com várias outras doenças emocionais e fracassados em todas as áreas. Por quê? Quando você consegue controlar o seu sistema de recompensa da forma correta, do tipo, eu vou pagar esse preço aqui, eu vou fazer esse processo para ter essa recompensa e não vou sabotar, eu não vou boicotar. Você começa a construir um caráter firme, um condicionamento firme. E por que tem pessoas que quebram as alianças? Por que tem pessoas que saem pecando à torta e à direita? Porque elas não têm autocontrole, não conseguem controlar os impulsos, os desejos. Aí vem alguém, faz a cabeça, a pessoa abre mão de um processo sério e sabota. E quebra aquele princípio e come aquele primeiro marshmallow desesperadamente. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Tenha autocontrole. Tome as rédeas da sua vida. Você não foi feito, Deus não te criou para você ser uma marionete na mão de circunstâncias e nem tampouco de ninguém. Deus quer que você dependa da palavra dEle, que você seja guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito é inteligente. O Espírito nos dá razão, nos dá bom siso, bom juízo, como está em Provérbios. Aquele que tem o temor do Senhor, ele é abençoado com uma sabedoria que não é dessa terra. Levante suas mãos e receba hoje. Receba a unção para você tomar as rédeas da sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai te curar de dentro para fora. Todos os traumas, tudo aquilo que você sofreu na sua infância, que te fazem ser uma pessoa fraca, Deus vai te fortalecer.
O Senhor vai te submeter a processos que vão te forjar para você se tornar um soldado valente, uma pessoa forte, uma pessoa mais do que vencedora. Aleluia! Glória a Deus! Eu não vou me ater muito nesse testemunho, porque eu sei que o tempo é curto hoje, mas quando eu era criança, eu era muito tímida. É muito mesmo. E na adolescência isso continuou. E quando Deus me chamou, quando eu tinha 13 anos de idade, que o Senhor usou um pastor para mim, um pastor de uma comunidade muito simples. A gente foi visitar, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã ainda bebê. E ele disse assim: eu vejo você com as mãos levantadas. Aí eu já pensei, não foi de Deus não, porque eu canto toda engessada de vergonha. Ele falou: eu vejo você com as mãos levantadas, eu vejo você pregando, eu vejo você cantando, você vai gravar, enfermos vão ser curados, demônios vão cair por terra, muita gente vai ser abençoada. Eu falei: Senhor, eu criei. Naquela hora parecia impossível. Hoje eu estou aqui falando para você. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele nos forja, Ele nos prepara, Ele nos submete a processos que parecem loucura, mas no final a gente vai entender tudo. Era tudo propósito, estava tudo no plano. Deus está no controle. Aleluia. A segunda dimensão para a gente analisar é a espiritual. Falta de vigilância. Falta de vigilância e de dizer não para o pecado. A Bíblia diz que a gente é engodado pela própria concupiscência. É por isso que você precisa ser uma pessoa tratada. Você tem que se tratar. Em todas as áreas, em todos os níveis. Por quê? Porque muito do que está dentro de você pode virar o imã para Satanás te atrair. Por isso você precisa estar ligado. Se conhecer, para não ir naquele lugar que é perigoso, que é vulnerável para você. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque uma das razões pelas quais as pessoas quebram a aliança é porque elas dão ouvidos ao pecado. Eu gosto muito de alertar os pais nessa hora, quando passo por esses tópicos assim. Você que tem uma criança em casa, proteja essa criança. Não dá tudo de mãos beijadas para a criança. Não deixa a criança ao Deus dará assistindo vídeo o dia todo no YouTube. Fazendo só o que quer no videogame. Meu Deus, esses dias eu fiquei em choque. Eu estava num local, que eu não vou falar para não expor, e a criança ficou no videogame todo aquele tempo, no celular. E quando foi daqui a pouco, uma pessoa do meu lado pediu para ele pegar algo que estava próximo. Ele disse: eu não posso, eu estou ocupado. Agora eu não posso porque eu estou ocupado. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Nós precisamos estar atentos. Você que tem crianças em casa, cuide do caráter da criança agora. Para quê? Para que seja um adulto forte. E como fazer para se proteger da deslealdade e ter esse caráter firme? Número 1, conhecendo-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Conheça-se. Faz uma viagem introspectiva. Conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não tenha vergonha de detectar aquilo que é mais feio em você. Você precisa se conhecer, porque se conhecendo, quando vier aquele engodo de Satanás, você vai detectar: não posso ir por aqui, essa área é fraca para mim, vou sair correndo, igual José fez. Vou sair correndo. Então conheça-se. 2, faça a inibição do prazer imediato. Quando você perceber que está querendo se sabotar, converse com você mesmo. Ei, não é esse o caminho não. Você precisa fazer o processo completo. Não vou murmurar. Não vou negociar minha fé. Não vou negar a Jesus. 3, diga não. O não é o melhor amigo do caráter firme. Você precisa aprender a dizer não.
A gente tem um hábito, principalmente na nossa cultura brasileira, de sempre ser muito amistoso com todo mundo. E às vezes a gente acha que o não vai ser ofensivo. Mas eu quero dizer para você que o não, ele pode se tornar o seu melhor amigo para você chegar ao seu propósito. Para você chegar ao seu propósito, você vai ter que dizer: não, não posso ir. Não, não posso gastar esse tempo. Não, não posso gastar esse dinheiro. Não, não posso comer isso. Não, não posso ver. Não, não faz parte daquilo que Deus tem para mim. Eu preciso ser fiel. E 4, perdoando os teus ofensores. Quando nós somos ofendidos, se a gente não libera o perdão, aquela ofensa vai se tornar uma forma de ciclo vicioso emocional. E a pessoa que foi abusada, invadida, ofendida, ela corre o risco de se tornar o ofensor, o abusador. Ou de sempre ficar presa naquilo ali, naquele ciclo maligno. Então, se você é a pessoa que foi ofendida na aliança, libere o perdão. Perdão não é mágica, o perdão tem etapas, tem processos, mas o começo é a decisão de você realmente rasgar aquela conta de dívida contra aquela pessoa e entender que você não é melhor do que ninguém. Aquela pessoa pode ter errado com você, mas você também pode errar algum dia com alguém. E se Deus, na sua infinita grandeza e soberania, nos perdoou, quem somos nós para não perdoar as pessoas? Então libere o perdão, porque quem libera perdão consegue ter um caráter firme, fica limpo. E para concluir, exercite gratidão. Como se manter leal? Como se manter leal? Exercite gratidão. Seja grato. Olhe para as pessoas que você ama e tente extrair o melhor. Tem pessoas que são muito difíceis, mas alguma coisa boa tem ali. Extraia o melhor. Sabe por quê? Porque Deus odeia quebra de alianças. Eu sei que existem casos específicos onde é necessário, mas sempre lembre-se que isso deve ser feito da melhor forma, alinhado ao caráter de Deus. E no que depender de você, seja aquele que mantém a aliança, o coração limpo, o perdão. E se você foi traído, saiba que Deus é poderoso para te restaurar. Restaurar. E Deus pode restaurar. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode fazer tudo novo de novo. Deus é poderoso para transformar qualquer história. Deus é poderoso para restaurar qualquer aliança, seja ela qual for. E nessa hora, eu concluo essa palavra dizendo isso para você. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a todas as pessoas que o Senhor te colocou na vida. Honre, reflita o caráter de Deus e seja perdoador. Eu quero fechar a palavra dando ênfase nesse ponto. Seja perdoador. Aconteça o que acontecer, imite o teu Deus. Dê a outra chance. Dê a outra chance. Libere essa pessoa, libere o perdão. Quem sabe foi um pai na infância, uma mãe, um parente, um abuso. Quem sabe alguém do seu trabalho, eu não sei. Mas Deus sabe o que você tem passado. E Ele vai te ajudar. O Espírito Santo, é Ele quem vai te capacitar para liberar esse perdão. Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus? Então feche os seus olhos e fique em oração. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Quem sabe você entrou aqui hoje e você ainda não recebeu a Jesus em seu coração como seu único e suficiente Senhor e Salvador. De repente você
conhece assim a história de Jesus e você acha tudo muito bonito, mas hoje você entendeu que Ele quer ter uma aliança contigo. Se você hoje quer fazer parte desta aliança, levante as suas mãos aonde você estiver e diga: Senhor, eu quero reconhecer e receber o teu sangue, a tua aliança, a tua salvação. Em nome de Jesus, hoje, o Senhor te chama para que você seja parte deste pacto de grandes, maiores, superiores promessas que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.